Entre as belezas do mundo, a mulher soberana é o belo mais profundo doado à raça humana. É fascinante falando, é magnífica sorrindo, é uma deusa cantando, é uma santa dormindo. Suas formas torneadas superam toda beleza. São formosuras talhadas pela santa natureza. Seus gestos femininos são meigos e delicados, seus olhos cristalinos são brilhantes lapidados. Suas mãos leves, sedosas, são símbolo de carícia, são artesãs preciosas que trabalham com perícia. É eximínua costureira, modista prioritária, fabulosa cozinheira, campeã em culinária. Como esposa é excelência nos ditames conjugais, como mãe uma sequência de carinhos maternais. Sem a mulher este mundo seria envolto em tristeza, o amor seria infecundo, não haveria beleza. Parabéns, poeta, pelo seu grande trabalho em homenagem à mulher. Eu sou Geraldo Batista, moro há 39 anos em Picuí. Aqui cheguei no ano de 1985. Conheci o saudoso Felipe Thiago Gomes, que a Cenecista tenha sido inaugurada, então fiz um teste aqui, passei e comandei durante quase 15 anos vários programas. Mensagem musical, Canta Brasil, Bateu a Saudade e o Forró do Poeirão. Quando eu passei a comandar o Forró do Poeirão, eu conheci uma figura ilustre do nosso município, um cara espetacular, humilde, chamado Antônio Henriques Neto, grande poeta, poeta letrista, que conta a história do nosso sertão. Ele, nas suas poesias, retrata a história da nossa cidade e da nossa região. Então, o convidei para que ele pudesse fazer parte também do Forró do Poeirão. Uma vez por semana, ele estava ali conosco, fazendo, mostrando seu trabalho. Ele já tinha já o primeiro livro, né? E ele ali passava a declamar aquelas poesias e era uma grande audiência. Meu nome é Jair Manuel Gomes, hoje estou diretor, locutor, radiocenecista, estou aqui diariamente no rádio Jair Gomes, na Cenecista FM. Olha, falar do seu Antônio Henriques Neto não é fácil, não. Ao mesmo tempo, não é porque ele foi uma figura muito simples, uma figura muito humilde. Eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui no rádio, né, uma das vezes que ele esteve aqui na emissora, ele sempre aparecia aqui. Mas eu tive a oportunidade, o prazer de encontrar ele aqui nessa bancada e conversar com ele. E me impressionou a maneira simples, a maneira humilde do seu Antônio Henriques Neto, quando ele fala de poesias, quando ele fala das coisas aqui do Nordeste, né? E ele tem essa facilidade, né, de expressar, de colocar as coisas que temos no dia a dia aqui da região, né? Então aqui fica aqui o registro de uma pessoa que viveu com muita simplicidade, né? Ele foi uma pessoa tão simples que passava despercebido, né? Eu me impressionava quando, a cada dia que passava, eu via ele declamando poesias, né? Falando das coisas mais simples aqui do nosso povo. E ele deixa um legado. O seu Antônio Henriques Neto deixa um legado de um homem simples que valorizou muito a sua localidade, o seu local de vivência, né? Foi uma pessoa que contribuiu maravilhosamente com a cultura do nosso município, com a cultura de Picuí. Porque através do seu trabalho, ele retratou toda a história da nossa cidade e da nossa região, de uma forma popular, num linguajar que é a língua do nosso povo. E ele se envolvia muito na zona rural. Ele tinha uma propriedade rural que ele não deixava de ir nessa propriedade, né? Ele despendia seu tempo, ele dedicava muito seu tempo para essa propriedade rural. Talvez tenha sido uma fonte de inspiração para ele, sabe? De, de construir esses poemas, né? De inspirar ele nesses poemas. Era isso. Ele amava a zona rural.
Nisso eu tenho certeza, porque ele sempre falava e sempre vivenciava isso, né? Ele é o nosso pioneiro. A gente sabe que tem seu Luiz Costa, tem outros e tem outros, mas seu Antônio Henriques deixou um trabalho ímpar na cultura de Picuí. Eu escolhi até para homenageá-lo essa poesia que ele fez até para a Rádio Cenecista, nesse livro aqui, ó, Voz de um Homem Rude, Poesias. Tá aqui, Voz de um Homem Rude, Poesias. Então eu escolhi declamar essa poesia que ele fez para a Rádio Cenecista, que diz o seguinte: Picuí da Cenecista, mensageira da região, a seresteira do sertão, transmissora diarista de vários comerciais e querida por demais da cidade ao vilarejo, deste Picuí sertanejo, celeiro dos minerais. Picuí do garimpeiro, conhecedor do subsolo, de bateia tiracolo, se infiltra no tabuleiro à procura do veeiro, cava túneis colossais, dinamitando cristais, sem luz, sem de luz ter um lampejo, neste picuí sertanejo, celeiro dos animais, dos minerais. Eu sou picuiense nato, no seu chão sou radicado, vivendo gratificado pelo carinhoso trato que recebo muito grato das camadas sociais. Por isso em Deus o demais, o chão do primeiro beijo, neste picuí sertanejo, celeiro dos minerais. Então, desculpa até a maneira como eu me emocionei para declamar essa poesia. Então, falar de Antônio Henriques é falar da cultura picuiense, que nunca deve ser esquecida, e sim valorizada e lembrada por nossa geração e pelas futuras gerações que virão. E entre tantos poemas escritos pelo senhor Antônio Henriques Neto, nesse primeiro livro que ele lançou, um deles me chamou a atenção, que foi O Irmão Nordestino. Ele fala sobre o nordestino que vai para a cidade grande, né, buscar uma vida melhor. E no trecho aqui desse poema do seu Antônio Henrique, ele diz assim: Você, irmão nordestino, não deixe seu chão amado, pois o sul não é divino e nem um reino encantado. Fique aqui, não vá embora, porque a vida lá fora também está explorada. Aqui, o seu pouco ganho é melhor que o muito estranho a da terra ignorada. É um dos poemas do seu Antônio Henriques Neto, são vários, né, que a gente encontra nas 3 obras que ele deixou. Era um poeta letrista, né, que fazia o resumo daquilo que ele gostaria de expressar, ia para a sua máquina de datilografia e escrevia esses versos, essas poesias que encantaram, que ilustraram a nossa cultura picuiense. Então, como eu vi que ele era um poeta que representava a cultura de Picuí naquele tempo, por volta de 1987, 1988, e o convidei para que ele pudesse participar do programa, que antes de mim ele já participava em outros programas, e eu achei melhor que ele participasse do Forró do Poeirão. E eles tinham um dia por semana que ele participava, que era um homem ocupado, tinha os afazeres dele, mas ele vinha e declamava suas poesias, contando a história de Picuí, amava Picuí. E várias poesias eu tive a oportunidade de ler, entre elas existe uma chamada Liberdade, né, que está nesse primeiro livro do seu Antônio, chamado Voz de um Homem Rude. Né? Ele lançou 3 livros, esse foi o primeiro deles, um livro de poesias, em que ele fala tão bem aqui das coisas aqui da nossa região. Principalmente, ele era um agricultor. Santo Henrique tem uma história maravilhosa. Além de agricultor, foi taxista, caminhoneiro, e ele fazia esses trabalhos, inclusive essa história de Antônio dos Couros, que hoje Rossini o homenageia como Antônio dos Couros, foi um apelido que botaram nele, e ele não gostava desse apelido, mas pegou. Uma viagem que aconteceu de Picuí a Currais Novos, e me parece que teve uma encomenda lá que tinha uns couros pelo meio,
que o colocaram esse apelido, mas ele não se importava com isso, né, e Antônio dos ficou por Antônio dos Couros e Rossini, para homenageá-lo, botou Antônio dos Couros. Na verdade, ele deixou um grande legado, né? Uma figura que deixou para a gente uma rica história, né, do povo nordestino, né, das coisas, dos costumes do povo nordestino. É isso, fica aqui a lembrança e, repito, o registro, né, dessa figura tão importante que foi o senhor Antônio Henriques Neto para a cultura da nossa região, para a cultura do Nordeste, para a cultura do Brasil. Seu Antônio Henriques é o patrimônio da nossa cultura picuiense. Casado com Dona Severina, que era sua estimada esposa, pai do Adenilson, pai do meu amigo Francisco Henriques, da professora Ademildes e outros membros da família maravilhosos. Então fica aqui o registro de uma pessoa, não é, que teve a oportunidade de conviver com o senhor Antônio Henriques Neto quando ele esteve passando aqui por essa vida. É isso. A família, meu abraço, e vocês podem ter orgulho de um cidadão maravilhoso, espetacular, do ramo da poesia, que habitou em Picuí. Um ótimo pai, um ótimo filho, um sogro, um esposo maravilhoso. Que Deus o guarde no reino celestial e que proteja a família e que aqueles que pretendem entrar nesse mundo da poesia se inspirem em Antônio Henriques Neto, que copiar as coisas boas não é pecado. Copiar as coisas boas é você manter vivo aquele legado daquela pessoa que passou no planeta e que deixou sua marca. Marca de virtudes, marcas de um legado maravilhoso. Obrigado. Entre as belezas do mundo, a mulher é soberana. É o belo mais profundo doado à raça humana. É fascinante falando, é magnífica sorrindo, é uma deusa cantando, é uma santa dormindo. Portanto és tu, Picuí, o berço que Deus me deu, primeira luz que recebi quando o mundo me acolheu. Aonde for te levarei e jamais me negarei enaltecer teu sertão, e que Deus não me proíba de morrer na Paraíba e sepultar-me no teu chão. Antônio Henriques Neto.